Bom, mais uma prévia aqui para poder chegar no 45, um esclarecimento. O Lacan, eu falei para vocês que ele foi daquele grupo de surrealistas lá atrás, com André Breton, com Salvador Dalí, expliquei o que era esse movimento, mostrei que eles faziam de propósito para que as coisas não tivessem um nexo oficial, né? Para que as coisas saíssem do nexo regulamentar e tudo. Então, Lacan tem uma familiaridade com as palavras desde os anos 20. Aqui a gente está nos anos 40. Lacan está, portanto, com 43 anos aqui. Lacan, mas ele tinha tido essa experiência com, vamos dizer, o enlouquecimento da palavra, né? Da língua, do uso da língua. Foi isso que eu atribuo a facilidade dele poder tido trabalhar com a Marguerite Angier, que vem a ser o caso Aimé, que ele faz a tese, é todo tratado através da palavra, um caso de paranoia. Inclusive desmontando tudo o que os grandes psiquiatras diziam. Muito bem. Lacan sempre vai fazer o uso das palavras, fazer o uso do jogo das palavras, porque aos 20 anos ele já fazia. Vocês viram nesse texto que ele pega do inglês a palavra corta quando ele vai passar para o francês o con, que daria na connerie, que a pessoa se sentiria um con, apertando uma campainha e pensando a palavra con, e aí estragaria toda a pesquisa, né? Ele dá a entender isso aqui. Lacan fez os últimos seminários já, por exemplo, antes mesmo da conferência Joyce de Sintoma. Acor tanto quer dizer no corpo como ainda, né? Está traduzido por ainda. Ele faz Leilão de Pé antes da conferência Joyce de Sintoma. Ele faz o RSI, mas em nenhum desses textos ele faz essas passagens que ele só vai fazer para partir da conferência Joyce Le Symptôme. Por quê? Porque a partir daí ele chega no sigma, que faz o RSI amarrar. E aí sim ele vai embora com os outros Le Symptôme, o 24, La succède belle c'est amor, quer dizer, mais ou menos o seguinte, que ele tivesse o conhecimento de que é por aí que vai morrer. Na verdade, se você ler de outra maneira, o insucesso do inconsciente é o amor. Você está lendo as duas coisas, né? O Lenon de Pé já falei para vocês. E depois ele vai para o momento de concluir, onde ele diz que a psicanálise é uma prática de baboseira, é muito pequenininha esse seminário, e o último é a topologia e o tempo, já é o seminário 26 dele, e ele encerra a vida dele aí. E ele morre dizendo, eu sou teimoso, estou desaparecendo. Quer dizer, ele joga o tempo inteiro, ele não quer. Né? Ele continua, e os analisantes dele, de final de vida dele, contam que ele ficava com os nós e tal. O que acontece? Essas pessoas que tiveram com Lacan nessa última etapa da vida delas, os seminários do Lacan já eram num nível de elevação tal que ele já usava as palavras todas já, e ao mesmo tempo ele estava trabalhando com os nós. As pessoas tentam imitar o Lacan e falar o que eu chamo de lacanês. Falar lacanês eu não tenho nada contra. Eu vi uma senhora brasileira, carioca, ela era da época do movimento do Isidoro, quando eu a conheci. Ela falava um lacanês perfeito, ou seja, o texto dela tanto fazia jogada com a palavra, como ao mesmo tempo estava ensinando clínica e teoria. Não tinha um erro. Essa senhora saiu e foi para a escola do Jacaná Mulher. Eu não sei se ela permanece lá e não sei se os textos dela se corromperam com a convivência, com a quantidade de universitários que tem ali dentro.
Mas enquanto eu a conheci no movimento, os textos dela a gente gostava de assistir, porque ela brincava com a palavra e ao mesmo tempo estava ensinando, tanto clínica quanto teoria. Bom, não vou dizer o nome dela, porque pode ser que ela não queira ser identificada. Mas quem conhece, se ela estiver falando assim ainda, ou quem conviveu com ela, sabe quem é. Aconteceu o seguinte, o Lacan é barroco, por sua vez. O 45 é um texto completamente barroco, onde ele vai brincar, em vez de falar na hominização, ele vai falar na andorização. Então, ele vai brincar com a palavra e, ao mesmo tempo, vai continuar um texto barroco. Por isso que eu estou tendo tantas dificuldades de entrar nesse texto. Tive que parar, voltar, falar do Joyce, falar da diferença do Joyce para um discurso de um esquizofrênico ou de um paranoico, mandar vocês lerem o Seminário 3 para ver o que é uma paranoia lá falada por Lacan, ou a tese do Lacan sobre a paranoia. Mandei vocês passearem no hospício para ver como é que é na Casa das Palmeiras, enfim. Que não é um hospício, eles não gostam, os pacientes lá não são chamados pacientes, são chamados frequentadores. Eu tenho o maior respeito pelo esquizofrênico. A produção artística lá é belíssima. Dei exemplo da frase, né? Ser ou não ser. Eu coleciono trabalhos de esquizofrênicos. Eles não têm essa crueldade do perverso, tipo um sádico que te joga na coisa mais obscena. Não tem nada disso. Bom, acontece que eu recebi um texto em lacanês pela internet que me parece que era uma oferta de um curso. E aí vem as confusões do lacanês. Então ele fala, né? O que o Lacan falou foi na evanescência do ser. O ser, o Lacan não gosta da ontologia. A ontologia é uma coisa que veio com Platão. O Lacan está marcando sempre a nossa condição, não de être, mas de étant, de ente. E até com o psicótico, você tem que se comportar como ente. Os psiquiatras têm tanto medo do psicótico que encharcam ele de remédio que para nem ter que tomar conta lá daquela situação, porque o psicótico é desconfortável mesmo, o esquizofrênico, sobretudo. Ele diz, ele te deixa pelado, tranquilamente. Ele bota você peladinho. O inconsciente está a céu aberto. Mas não por crueldade, não por maldade, não porque está te pipitando. Ele fala. E nesse texto de oferta, a pessoa confunde. Então ela fala que o discurso do sujeito do inconsciente é evanescente. Quem é evanescente é o ser, é o onto. O discurso do inconsciente, ele permanece, ele vem da ânsia. Ele sempre um vir a ser, é um algo de não nascido que vem à luz. Ele está permanente ali. É o sujeito do inconsciente o tempo inteiro se impondo. E daí que Freud fala na maiêutica socrática, a gente tem, né, é um parto, a gente vai acompanhando a clínica, o que vai sair dali, né? E no mesmo texto há uma confusão entre identidade e identificação. Identidade é uma coisa do eixo A, linha. Inclusive tem um texto citado como referência, onde o homem está falando da identidade das massas na hora dos movimentos de massa. É identidade. Eu acho que o presidente tal não é bom, vamos fazer um movimento e tal. Eu gosto de fazer bolo, você também gosta, que bom. A gente vende biquíni assim, assim. É identidade, eu me identifico com você. Tem um grupo das senhoras de cabelos brancos na internet, por exemplo. Elas todas cortam cabelo, mostram cabelo e tal. Até eu faço parte do grupo dessas senhoras para ver o que elas dizem. Eu acho interessantíssimas as coisas que elas vão trabalhando com o envelhecimento delas e como isso pode ser tornado não só suportável, como útil, belíssimo até. Então chega a ser poético. Isso é do grupo do A linha, está na identidade, é coisa de eu, não está na identificação. A identificação é um processo, ele vem com a matemática, é o primeiro seminário que ele usa topologia, é o seminário 9,
que ele vai usar topologia, ele vai falar, ele vem com fórmula matemática, até você ser um. Quer dizer, você é esse e não é nenhum outro. E no texto, que é lindo, assim, a escrita, mas ela é confusa, na verdade. Se você desmontar palavra por palavra, tem horas que ela usa, tem uma vez que a palavra identificação é usada no sentido correto, mas o resto, a identificação está usada como identidade, a identidade por identificação está uma troca louca. Então, uma coisa que seria do eixo do imaginário é jogado no simbólico. E uma coisa que é do simbólico é jogado no imaginário. Aí vem a psicologia das massas. A psicologia das massas, Freud vai mostrar como é que o eu se comporta no exército, como é que o eu se comporta na igreja. E daí você faz as inferências que você quiser fazer. Agora, eu preciso de voltar a isso, porque nós vamos voltar para um texto, que é o 45, que é barroco, onde ele vai fazer trocas de palavras, mas ele ainda não fala lacanês aqui. Estamos muito longe do seminário 23, estamos muito longe da conferência. Ele já brinca com as palavras, porque ele brincou desde 1920. Ele tem uma familiaridade com isso. Então, eu queria fazer essa diferença, porque senão fica uma confusão danada. E a pessoa que escreveu, eu não acho que ela tenha culpa. Eu nem sei quem é que escreveu. Mas ela aprendeu de alguma maneira equivocada. Né? Eu fui a um congresso da escola há 2 anos, em 2017. Cheguei lá, as grandes salas estavam para os universitários. Aí tinha uma mesa enorme, cheia de universitários falando, e 8 pessoas assistindo. Enquanto que as salas menores, tinha gente pendurada na janela do lado de fora olhando. Por quê? Porque eram os clínicos falando. Eram realmente as pessoas que põem a mão na massa. Era a experiência. Deviam ter trocado, dá o salão para quem faz, e deixa o pessoal que gosta de falar esquisito numa salinha. Mas acontece que a presidência estava na mão da universidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso, várias saletinhas, todas apinhadas de mesas redondas, belíssimas, e lá universitário falando para ninguém. Por quê? Porque é um discurso que é confuso, fala um lacanês que é atrapalhado. Então, eu não sei se esse texto que veio aparecer na internet para mim, eu tirei ele até, porque não faz sentido, mas é importante entender por que depois dizem que os lacanianos falam errado. Os lacanianos falam errado, primeiro que desmontar um texto barroco não é fácil, você tem que cortar aqui, tirar esse pedaço para juntar isso com aquele para poder entender até onde ele está indo. Aí corta, trabalha com o miolo, né? Então não é fácil. Depois, cada palavra ele está pegando do antigo, porque barroco está indo para o clássico, mas ao mesmo tempo é opulento. Então você tem que trabalhar com a opulência. Então, tudo isso é chato de fazer, não é simples. Aí depois chegou uma hora que aí sim, ele Lacan, depois da conferência, depois de descobrir o sigma, ele vai fazer isso, que eu só vi ser bem feito por uma única analista brasileira, única. Todos os outros se equivocam na hora que começam a passar que a essência, ou o significante, ou não sei quem, o bababá, biriri, aquilo começa a fazer uma bagunça. Peraí, eu me lembro que uma vez um analista se irritou comigo, que ele resolveu criar uma fórmula no meio da aula de uma outra colega. Aí ele pegou e aí fez uma fórmula maravilhosa, botou o A não sei aonde e tal. Eu falei, escuta, esse A que você está usando é das Dingo de Zar. E aí ele ficou zangado e estava falando que era a coisa. Essa coisa que você está falando é o quê? Das Dingo de Zar. Quer dizer, o camarada faz a fórmula, mas nem ele sabe em que situação ele está usando a fórmula. Ele só fez para atrapalhar o trabalho da menina que estava fazendo bem feito. Porque isso existe em qualquer lugar, não é só no Congresso de Psiquiatria, não. Atrapalhar a pessoa que está falando certo, isso em qualquer lugar.
em qualquer congresso, seja de ginecologista, seja, eu andei em tudo quanto é congresso de medicina, então eu estava sempre dando aula. Seja onde for, tá? Vai ter sempre essa coisa, vou sabotar aqui, né? E eu perguntei, ele ficou zangado, sentou. Ele não sabia em que sentido estava usando A. Então, por favor, quando vocês virem Lacanês, tira o Lacanês de fora. Lacan fala Lacanês, já é complicado entender. Então, mas o resto, procura um texto fácil, tipo um texto de Jacques Alain Miller, um texto de Henrique Rohan, um texto de um Romildo Rego Barros, um texto de um Manuel Mota, um texto fácil, porque ali está escrito o que o Lacan disse. E ali não está falando lacanês. Até porque seria impróprio, né? Seria impróprio, né? Não tem sentido. É muito. Nem os analisantes do Lacan dessa época falam. Né? O Henrique Rohan não fala, o Jean Guy não fala, o Stuart Schneiderman não fala. Por que a gente vai ter que ficar falando? Né? Aí a transcendência passou pelo arco-íris e deu a volta, e então. Para que isso? Pega, fala, olha só. Eu quero falar da psicologia das massas, usando a psicologia das massas para falar da situação atual que nós estamos vivendo no país. Pronto! Não. Aí, a essas alturas, então, o inconsciente, o discurso do sujeito inconsciente, que, por sinal, ele o tempo inteiro está ali presente e sempre trazendo algo de não nascido, ele se confunde com a evanescência do ser que vem a ser o onto e não o ente, quer dizer, o être e não o étant. Que Lacan falou foi na evanescência do onto. Por quê? Porque aquele vaso de flor, como eu disse para vocês, as flores vão acabando ao longo da análise. É isso. Então, agora a gente vai entrar num texto, atenção, barroco. Pode ser que ele faça alguma brincadeira de linguagem ainda para frente? Pode, já fez aquela com, agora contract, mas pode ser que não faça. Vamos ver, tá? Devagar, tudo devagar.